Oi, como saber se eu estou certo ou errado antes de uma decisão? Gostaria de falar um pouquinho a respeito da aplicação da ética. Nós aprendemos rapidamente que a ética é um conjunto de normas, de regras que visam melhorar a nossa conduta, trazendo paz social, um convívio mais pacífico entre os seres humanos, e não só entre os seres humanos, mas com toda a criação e com o Criador também. Não é fácil, diante de uma situação difícil, decidir corretamente. E eu acredito que, diante de algumas circunstâncias, nós precisamos nos aprofundar um pouco mais a respeito do sentido das coisas, o porquê disso, o porquê daquilo, se é momento, se não é momento, se é momento de esperar, se é momento de planejar, não é? Então, como nós podemos aplicar os ensinamentos do Senhor na nossa vida? Para que eles servem? Justamente para isso. Os mandamentos do Senhor, não é? Aqueles que foram dados por Ele, e toda a Escritura, não só os 10 mandamentos, eles servem para que nós nos posicionemos da melhor maneira possível. Como eu disse no nosso primeiro encontro aqui, nós fomos afetados pelo pecado. Há alguns que afirmam que essa depravação, ela aconteceu de forma total, e o ser humano então hoje está desprovido de qualquer faísquinha dos atributos de Deus, aqueles que são compartilhados com o homem. Outros dizem que nós, mesmo perdendo esse contato com Deus por causa do pecado, nós ainda mantemos um certo nível de entendimento, de compreensão, e é por isso que nós conseguimos, de certa maneira, conviver, porque ainda sobrou um pouquinho de consciência, um pouquinho de bom senso, um pouquinho de amor, um pouquinho de misericórdia, não é? Enfim, eu não vou entrar nessa discussão, mas o fato é que o pecado realmente nos atingiu e corrompeu, de alguma maneira, num certo grau, os nossos sentidos, não é? E então nós sofremos ainda. Não temos um conhecimento que nos permita agir rapidamente, não é? Como se tivéssemos uma capacidade enorme. Nós não temos esse conhecimento. Fomos afetados, não é? E parece que o conhecimento, eu digo um conhecimento geral das coisas, não nos torna capazes de tomar uma decisão correta. Simplesmente Ele, não é? Nós temos a nossa consciência, mas a consciência, ela também é afetada pela nossa criação, afetada por más companhias, afetada por experiências frustrantes, não é? E também a nossa capacidade final de decisão ela é
variável, não é? Então, eu acredito que nós precisamos nos aprofundar naquilo que Deus deixou, a sua palavra. Eu posso me lembrar de alguns episódios na Bíblia que podem nos ajudar nesse sentido, não é? Nós temos um livro, o livro de Provérbios, por exemplo, que é um poço de conhecimento, não é? É uma fonte onde nós podemos beber, que nos ajudará nas decisões. A submissão ao Senhor é uma outra área da nossa vida que precisa ser exercitada. Às vezes nos apressamos, às vezes não consultamos a Deus, não oramos, não conversamos com pessoas experientes, enfim, deixamos o principal de lado e agimos por impulso, pela pressão do momento, não é? E nem sempre acertamos. Os 10 mandamentos, eles nos ajudam nesse sentido de tomar uma decisão, porque eles colaboram com o nosso dia a dia, né? Em primeiro lugar, com relação a Deus. Se nós formos observar os 4 primeiros mandamentos, primeiros mandamentos, eles têm a ver com uma relação do homem com Deus. Deus deixou esses mandamentos para que nós pudéssemos entender que uma vida sem Deus, sem uma responsabilidade para com Deus, ela poderá afetar todo o nosso relacionamento com a criação. Então, acredito que Deus deixou esses primeiros 4 mandamentos no sentido vertical, para que nós pudéssemos, com a ajuda dele, compreender o que deve acontecer primeiro, não é? Antes de nós tomarmos uma decisão difícil ou uma decisão simples. E os outros 6 mandamentos, eles têm a ver com essa relação com o próximo, com a natureza, não é? E nós percebemos que isso não é uma prática comum, não é, da humanidade. A humanidade se afastou de Deus e hoje nós vemos decisões sendo tomadas sem qualquer consulta ao manual, na área política, na área da saúde, o meio ambiente, não é? E tantas outras áreas, decisões tomadas dentro da nossa própria casa, maridos não se orientando antes de uma decisão, filhos, não é? Também se desesperando em momentos difíceis e tomando decisões erradas. O apóstolo Paulo, ele fala dessa fragilidade que o ser humano tem. No capítulo 7 aos Romanos, ele fala uma coisa muito interessante lá. Ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Ele está falando sobre uma natureza de um homem sem Deus, sem os princípios de Deus, sem as normas do bem viver, não é? Mas não é só isso. A grande questão não é se conhecemos e discernimos o certo do errado, o que fazer e o que não fazer, o que é bom e o que é ruim. Me parece que o problema maior não é esse.
Mas o problema maior, ele é mais embaixo, ele é mais para dentro ainda, não é? Às vezes nós temos as informações, nós temos um conhecimento, a nossa consciência não nos acusa, não é? Achamos que temos capacidade para decidir, mas descobrimos que dentro de nós existe uma vontade carnal de não desejar a vontade do Senhor. Esse eu acho que é o problema maior, que complica a nossa vida e que nos leva a tomar decisões erradas. Então, se o Senhor ainda não ocupa o nosso coração, a nossa mente, se nós ainda não aprendemos a buscar a orientação em Deus, vai ser difícil tomar uma decisão certa. E a decisão certa não é aquela que faz bem só para mim. A decisão certa é aquela que agrada a Deus, faz bem ao próximo, abençoa a criação de Deus, não é? E isso faz bem para mim. Então, eu acredito que nós podemos sim tomar decisões corretas quando estamos debaixo daquilo que Deus preparou para nós. A questão da oportunidade, do tempo, né? São questões que precisam ser colocadas debaixo, assim, do cuidado do Senhor. Há um outro texto que me chama a atenção, é Tiago, que diz assim: ei você que diz que vai fazer amanhã isso ou aquilo, você precisa tomar muito cuidado. Ao invés de você dizer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, você deveria dizer o seguinte: se Deus quiser, eu farei isso, irei a tal lugar, farei aquilo, etc. e tal, não é? Então eu acho que as nossas decisões, elas precisam ser baseadas na vontade do Senhor. E isso, a experiência, né, do dia a dia, da caminhada com o Senhor, vai nos trazendo essa capacidade de decidir pelo certo. Às vezes, como eu disse, não é? Às vezes sabemos já de cara que certas coisas são erradas e que a gente não deve tomar aquele rumo lá, e a gente vai, e a gente corre o risco, a gente provoca Deus, a gente tenta a Deus, a gente sabe que não é legal ali. O Espírito Santo que habita em nós nos alerta, não é? E a gente, por causa da teimosia, a gente vai e faz. Isso é um atraso de vida, não é? É claro que nós não vamos acertar sempre, mas nós fomos chamados por Deus, nos tornamos seus filhos amados, e o grande lance é caminhar com Ele, a fim de que Ele nos torne parecidos com Jesus. E se nós repararmos bem, Jesus sempre buscou a orientação de Deus nas suas decisões. O que falar, o que fazer, onde estar, não é? Então eu entendo que para decidirmos sempre para o bem, nós precisamos dessa caminhada com Deus, uma caminhada séria, não é? Antes de decidir, buscar ao Senhor, buscar a orientação do Senhor, pedir que Ele lance luz na nossa consciência, que Ele sonde o nosso coração,
que Ele veja se há algum caminho mau, algum desejo deturpado, e que a gente se humilhe diante do Senhor. Certamente seremos bem-sucedidos se assim fizermos. Eu espero que esta pequena reflexão nos leve a um nível melhor, não é, de maturidade, que aprendamos com o Senhor. Quem anda com Deus, quem ama ao Senhor, quem chama Deus para perto, mostra que quer mais acertar do que errar. E Ele vai nos ajudar, certamente. Que Deus abençoe você e que as nossas decisões sempre glorifiquem a Ele, o nosso Pai Celestial. Fiquem com Deus.